Roberto, primeiramente, de novo, eu agradeço por você estar Briefing, aqui. briefing out. Isso, peraí, meus florais. É, Uma das coisas que eu acho interessante é justamente isso, a sua disponibilidade de estar aqui, e é uma pergunta também, a sua disponibilidade de estar aqui com uma pessoa que você nem conhece, uma pessoa que não é um grande perfil um grande perfil no Instagram, é, e livre docente, né? Nós temos aqui provavelmente todo tipo de público. Eu estava assistindo a sua. Não todo tipo exatamente, mas dentro do universo yogi. Estava assistindo sua live anterior, um pedacinho, e aí eu vi que você comentou que provavelmente você sabe que o público é esse por conta das estatísticas ali da administração do Instagram, né? Que o seu público maior é feminino. E Uh, aí, essa parte o Instagram não te conta, isso é você que sabe. Que são mulheres que estão cansadas. Eu estou exausta aqui, por exemplo. Mas estão cansadas do yoga sectário, da cagação de regras. Ah, vamos falar logo português, claro, então. Enfim, todas essas coisas. Nós fomos domesticadas. Eu que trabalhei com o meu yoga fora da curva também, que não é exatamente um método de yoga, é só o nome de um projeto, Matilha Yoga, que nem tem perfil no Instagram, na verdade tem, mas eu não pretendo movimentar. Mas enfim, eu estou falando isso porque a questão das domesticadas, né? Então nós somos domesticadas, nós somos seres selvagens. E, enfim, voltando para a pergunta inicial, por que você se dispõe a conversar, né? Em primeiro lugar, na internet, dessa forma, a pergunta é um desejo ou é uma necessidade? Por que que um doutor está no Instagram fazendo seu trabalho, falando para o grande público e para pessoas desconhecidas e pessoas teoricamente pequenas, né? De pequeno alcance? Cara, muito legal a sua pergunta. Eu fico muito feliz. Nunca ninguém fez essa pergunta para mim. E há tempos eu gostaria de falar isso. Ai, que bom! Primeiro porque eu falo para, como você colocou, para perfis pequenos mesmo, né? Vocês são mais livres do que quem tem muito seguidor. Eu conheço pessoas que têm aí 50, 100 mil. Meu irmão é um. Meu irmão macumbeiro tem muito seguidor. Conheço Rafa Fera também. E outros. E outros. Mas vocês são mais livres. Nós somos mais livres, porque não temos que nos policiar. E segundo, porque eu sou maloqueiro. Eu sou criado na praia, em Santos. Então, sou muito mais próximo do afeto Chorão e Charlie Brown do que a galera da PUC, onde eu estudei. Em terceiro lugar, eu estudei meu mestrado, doutorado e o pós-doc bancado por vocês, graças a CAPES. Então, o que eu faço é só devolver para o público no qual eu estudo o que eu estou pesquisando. Em vez de ficar no calabouço da biblioteca da PUC, eu consigo multiplicar aqui com vocês. Então, são esses três motivos. Porque, primeiro, tem um lado íntimo meu, eu me sinto muito à vontade. Segundo, os perfis pequenos são muito mais guerrilheiros do que os perfis grandes, que são capturados. Eles já têm marcas que têm que vender, isso captura a fala deles. A gente do Yoga Sem Frescura, por exemplo, já foi tentado ser cooptado por algumas marcas grandes. E nós nunca desejamos. Eu também. Eu já fui sondado por Mestre De Rose para falar só sobre os livros dele e citar só os livros dele. Foi super polido, super elegante. Mas isso me restringe, né? Eu sou pesquisador, eu tenho que falar do que eu estou pesquisando, não vou ficar cooptado por alguém. E em terceiro, porque eu acho que é o mais importante, eu consegui ficar com a bunda sentada numa cadeira por 15 anos estudando,
porque o governo pagou para eu fazer isso. O Estado grande pagou. Então, os conservadores aí que me odeiam, foda-se. Quem me pagou foi o CAPES para escrever sobre vocês. Então, esses são os motivos no qual eu estou no que você chamou de perfil pequeno, ou o que é que seja. Acho que talvez tenha um quarto motivo, porque ninguém me chama, entendeu? Uhum. Por isso que eu te perguntei se era um desejo ou uma necessidade. E quando eu penso em desejo ou necessidade, na verdade, existem várias ramificações de desejos e de necessidades, né? Por exemplo, o que te move na sua pesquisa. Agora, peraí, deixa eu só falar uma coisa que eu fiquei um pouco preocupada. Cláudia, se você se sentir, não se sentir à vontade, fique à vontade para sair também, né? Às vezes você não se Tá programou para bom. ficar aqui, enfim. Se eu sair e cair de novo, Aí a gente volta e você fica. Excelente. Ah, que responsa, hein? não, mas fica tranquila. Não Você tem não como eu reage. ficar Não vai oculta cair, não, não vai assim, cair, não. tirar minha imagem? Oi? Não tem como eu ficar oculta, tirar minha imagem? Estou adorando assim fazer a parceria com Ah, Não vocês. A minha vai. então participação tá, é vamos embora. especial. Então, beleza. Enfim, o que eu tava falando de desejo e necessidade. Ah, no sentido de isso, qual é o desejo e a necessidade ou a necessidade que te move na sua pesquisa, né? Então, você falou que você estudou na PUC, eu não sabia, eu não fui. Eu vi lá que tem PUC, que você faz parte, alguma coisa no momento ali. Aí, se você quiser comentar com a gente essa caminhada, na verdade, mas eu queria entender um pouquinho, não só a caminhada da pesquisa, mas dentro do yoga, lógico, né? Óbvio, que é uma pergunta básica isso. Como é que você foi cair nesse universo e aí que despertou seu interesse, etc. Tá. Tá dando um eco, eu tô me ouvindo mesmo, mas eu não consegui tirar e tenho medo de ficar mexendo. Eu fiz um curso de formação com Marcos Rojo, em São Paulo, que é da tradição de Kaivalyadama, o pai do yoga científico, Kuvalayananda. E eu gostei tanto desse slogan, pai do yoga científico, que eu fui fazer a vida acadêmica. E depois eles me expulsaram de lá. Logo no final do meu curso de formação, eu tinha que fazer um TCC, uma tese de conclusão de curso. E eu resolvi fazer sobre o que acontece no teu cérebro enquanto você medita. Porque eu sou da educação física e a gente estuda o movimento corporal. Travou. Travou? Claudinha, você tá aí? Tô. Tá. Então foi a internet dele. Oi, voltou. Voltou? Uhum. Você Tá tava bom. falando que movimento corporal, cérebro, o que acontece? Travou de novo. Beleza, então já sabemos formação. Muita gente aqui já sabe, que já acompanha, né? Ele faz tempo e tal, sabe que já fez educação física e tudo mais, mas tem gente que está entrando em contato pela primeira vez e é sempre interessante também ouvir de novo as histórias. Puxa, que pena essa internet. Caiu. Clau, Vivi, tira eu para ver se ele volta. ele vai voltar, mas o que eu ia te perguntar é você já conhece o Roberto Simões? Tem acompanhado um pouco ou Eu não não? estou ouvindo você direito, tá muito picadinha a sua conversa. Ih, será que é a minha internet que também tá ruim? Meu Deus! Esse negócio de Mercúrio retrógrado existe mesmo. Fica mais perto da câmera, fica mais perto. Mas, Não, tava bom. aqui. Ai, gente, socorro! Deixa eu ver o que as pessoas estão falando. Vocês estão gostando? Ai, meu Deus do céu. Eu continuo por aqui. Isso aí é Eu antigo. aqui ouvi até ele falar que era da educação física, que é da educação física. Aqui, chamando de novo. Roberto Simões, convidar.
Pronto! Caralho, que loucura, hein, cara? Ó, tá parecendo aqueles vídeos de propaganda do YouTube que aparece assim, a pessoa tá sempre andando pra dar uma ideia de não sei o que, de naturalidade. Você podia Cara, fazer a live assim, andando pela casa. posso fazer também. Então eu tinha que fazer o meu TCC e eu fui fazer sobre a neurofisiologia da meditação. Fui cair na Unifesp, na Federal de São Paulo, para investigar yoga e a repercussão biológica, Como que sempre eu ligado à cura. saio? E até que eu percebi, numa palestra que eu fui dar, que eu questionei um sutra de Patanjali. Eu falei que Pratyahara vem depois de Dhyana na ciência. E um cara levantou a mão, muito bravo, e falou quem eu pensava que eu era para Vi, você questionar me os velhos ouve? mestres do yoga. E foi aí que me caiu a ficha que o yoga era uma religião em desenvolvimento no Brasil, com as suas igrejas, os seus sacerdotes e o secto. E aí eu saí da biologia da Federal de São Paulo e fui para a PUC, no programa de ciência da religião. E fui estudar o yoga como um fenômeno espiritual em desenvolvimento no Brasil. E foi aí que entrei no meu mestrado, doutorado, e eu fiz um pós-doc 2 anos atrás. Que interessante! Então quer dizer que foi o próprio yoga, a coisa foi se desenrolando mesmo ali dentro, né? Tipo, foi acontecendo de forma espontânea, porque eu pensei que talvez você já tivesse alguma inclinação para querer estudar religiões. E, na verdade, pelo que eu estou entendendo, então foi justamente pelo próprio yoga mesmo. Na verdade, eu fui para estudar o yoga e a cura, né? Yoga e para dor nas costas. Tem um setor na biologia que é psicobiologia na Unifesp, que estuda Reiki, Tai Chi Chuan, e o yoga entrou como terapia integrativa e complementar. Mas eu vazei e fui estudar o yoga como um fenômeno religioso. E quando eu comecei a estudar isso, a galera da minha tradição não gostou e eu fui, como é que chama agora? Cancelado. Que ótimo! Tem uma live que eu fiz com a Roberta no ano passado, que nós também falamos que fomos canceladas. Eu fui assim de uma forma meio indireta, não sei, talvez eu não estava entendendo direito, mas eu também fui. Ali onde você citou, né? Eu me formei em Swastika Yoga. Eu caí lá com 16 anos de idade, como é bem comum. É. E E aí depois, curiosamente, eu também fui parar na Universidade Federal de São Paulo para fazer o curso de filosofia, a graduação. E é interessante porque quando eu mostrei interesse em fazer a graduação, isso não foi incentivado, porque já se percebeu o que aconteceria comigo, que eu era uma fervorosa defensora, né? E que dediquei, sei lá, mais de 10 anos da minha vida a defender aquilo ali sem perceber onde eu estava. E é muito louco essa coisa da consciência, né? Que na verdade fica nesse discurso de expansão de consciência, quando na verdade tem o oposto disso, né? E por isso que eu achei muito interessante e fundamental esse trabalho que você faz. E você disse que é justamente são pessoas como eu que acabam se identificando, são pessoas que estão cansadas, que perceberam, em algum momento caiu a ficha, saiu, ficou perdida em alguma das suas escolas, porque não necessariamente tem só o Swastika, são todas essas outras, né? E cada uma da sua forma, mas com um discurso parecido. E isso, inclusive, fora do yoga. E aí o que é interessante tem uma outra pergunta que eu tenho para te fazer. Nessa sua trajetória, qual que é a sua relação com a filosofia? Porque me parece que o trabalho que você está fazendo agora também tem esse quê filosófico, né, no momento. Tem. Principalmente quando você traz termos novos, e enfim, e puxa assim para a pessoa realmente para reflexão. Eu estava ouvindo um podcast ontem seu, assim, meio por cima, fazendo outra coisa ao mesmo tempo, que estava meio corrida. Mas eu achei muito delicado da sua parte
Porque às vezes parece que você é indelicado, lógico, né? Tá falando palavrão, não sei o quê, tá confrontando e tudo mais, mas por outro lado, existe uma delicadeza de entender essa situação que muitas pessoas passaram e passam de retração da consciência, de não tá realmente, não tá entendendo, não tá entendendo o que está acontecendo. Aí você percebe e fala, não, vem comigo, e tipo, existe uma tolerância para fazer a pessoa chegar lá. Mas, enfim. Porque assim, antes de tudo, se tem alguma coisa plena na minha vida é a licenciatura, né? Então, eu fui educado com Paulo Freire, né? Eu fui educado com educação pelo corpo. Então, eu me aproximei da filosofia justamente quando eu percebi que existiam igrejas no yoga. E aí e essas igrejas se dizem filosóficas. E aí eu fui estudar filosofia justamente para tentar deixar claro a distância dos afetos do yoga. As igrejas do yoga são afetos muito mais próximos de igreja porque elas produzem universais. Todos os religiosos do yoga, e eu falo sem aspas isso, têm respostas absolutas. E os filósofos do yoga, então eu fui me aproximando disso, produz perguntas interessantes. Os filósofos, filósofas e filósofes do yoga são as pessoas que têm dúvida. E as pessoas que não têm dúvida ou não querem ter dúvida se aproximam dos dogmatismos, dos universalismos das igrejas do yoga. Não há um mal nisso. O meu irmão é sacerdote. Ele é pai de santo. Ele trabalha em universais. Mas ele sabe que ele é sacerdote. Ele sabe que tem filho de santo, pai de santo. No yoga é algo muito curioso. O cara é capturado por uma instituição, ele é um servil voluntário, mas ele acha que não. Ele acha que está fora da política, da sociedade, absolutamente enredado em discursos hegemônicos e consensuais, que produzem um pequeno fascista. Foi aí que eu fui me aproximar de filosofias no qual eu tinha mais afinidade e que não se pauta em idealismos, como Heidegger, como Platão, Aristóteles e Patanjali, Shankaracharya também. E aí eu fui para Deleuze, Guattari, Spinoza, Bergson e Nietzsche, filósofos da diferença, que eu acho que se coaduna muito bem com a proposta do yoga mesmo, de trabalhar com a diferença. Então as pessoas que se aproximam muito da minha fala são pessoas analfabetas no yoga. Falo sem aspas mesmo. Porque como eles foram cooptados por instituições do yoga, onde o mestre deles traduziu, comentou o Yoga Sutra, o Geranda, sei lá, todos os livros do yoga, esses livros viram como verdades absolutas. E ao invés de buscar o fim da ignorância, eles mergulham mais e mais ainda. Mas eles sempre serão maioria. Volto à sua primeira pergunta. Eu falo aos guerrilheiros, eu falo às guerrilheiras, né? Eu falo às pessoas que já foram mergulhadas numa instituição, se sentem cansadas de lá e tentam construir um yoga, mas não são legitimados, né? Alguém que levanta a mão e fala assim, cara, eu inventei um yoga meu aí. Esse cara vai ser zoado pelo campo do yoga. Porque se criou hierarquias e distinções. É uma filosofia da transcendência. Eu gosto de pensar o yoga numa filosofia da imanência. Não tem fora, não tem hierarquia, não tem distinções. Dalai Lama, Monja Coen, Mestre Iyengar, o que é que seja, são igual nós. E isso soa como arrogância e petulância aos convertidos. Mesmo os que se acham progressistas do yoga, hypes, são absolutamente convertidos, com nome iniciático, roupa diferente, e um linguajar replicante do mesmo sistema hinduísta, patriarcal, misógino, e que fez os yogas virarem um só, o Darshana Yoga de Patanjali. É isso que irrita tantos outros.
Talvez eu tenha ido fazer minha carreira acadêmica fora de instituições do yoga, justamente para hoje ter autoridade. E alguém ficar me dizendo, mas de onde você tirou isso? Cara, o que eu mais eu tenho é referência bibliográfica. Mas eu busco isso para tentar trazer outras pessoas a entender onde eles estão posicionados no campo do yoga do Brasil. Quer continuar conservador? Tanto quanto bom. Eu não quero aniquilar o conservador. Eu quero o conservador, seja só mais um dentre tantas outras possibilidades de yogar. É isso que irrita e me chamam de herético ou petulante junto a essas organizações já são perfeitas em si mesmas, né? Mas você tem recebido muitos ataques de muitas instituições diferentes? Muitos. Por exemplo, eu não consigo impulsionar nenhum post meu. O meu perfil no Instagram, eu não sei porquê, ele está bloqueado de alguma forma. Eu não consigo impulsionar um curso meu, por exemplo. O meu curso de desformação de yoga só vai numa forma orgânica, porque eu não consigo impulsionar. Alguém, e eu sei que eu estudei isso, alguém deve ter me denunciado por algum, sei lá o quê, e aí eu fico impossibilidade de impulsionar coisas. E 2 perfis grandes caíram agora, né? Por uma aproximação bastante pequeno fascista, né? Tanto o Insta do Chivão quanto a Mayogini foram derrubadas, né? Essas 3 mulheres foram derrubadas e tem que começar tudo do zero, pedir desculpas. Isso é muito louco, né? E há um silêncio ensurdecedor das instituições do yoga que nem comentam isso, né? Ou por total cinismo, ignorância, ou realmente se coaduna com esse tipo de política. Sim. Bom, tem uma questão técnica aí do Instagram, mas aí depois a gente conversa. Porque, assim, por exemplo, a palavra Tantra é uma que cai no... Que lutemos contra isso, cara. Entendeu? Oi? Que lutemos contra isso. Eu postei uma foto de um agori, que é pelado, mas não mostrava o órgão sexual, e proibiram essa foto. Então, por que não aumentamos o diálogo? Né? Não é a questão técnica se o Instagram bloqueia ou se não bloqueia. Por que a gente não discute, não conversa? Enquanto nós estamos aqui falando, tem gente dando educativo de parada de mão, com 500 mil mortos, tá ligado? Essa alienação do mundo do yoga é o que ainda me deixa pasmo. Mesmo ao alto dos meus 50 anos, eu olho isso e falo assim, cara, não é possível que o cara tá dando educativo de parada de mão. Às vezes eu me pergunto, eu tô nesse momento em que eu me pergunto, o que eu vou falar sobre o que, afinal? No yoga? Sabe? Por isso que eu... Anota aí. Esse ano eu resolvi trazer o perfil só para as pessoas falarem. Não, então, e essas associações com filosofia, ou seja lá o que for, eu acho muito interessante de você, por exemplo, no meu trabalho, chegou uma hora que eu falei, não sei mais, não sei nada. Você falou analfabeto em yoga literal, né? Depois de anos ali estudando uma coisa só, você acha que você é especialista, aí você se descobre a especialista na alienação daquilo que você é especialista. E daí você vai fazer o quê, né? A crise. Aí beleza. Bom, aí depois eu me encontrei de novo, mas um encontrei que não encontrei desse fanático. Mas assim, gostei de um texto. E é muito interessante quando eu estava na universidade, essa característica questionadora, que é muito mal vista, né? Não sei nas outras escolas de yoga, mas pelo que você está me falando, em muitas. Ela foi exaltada no curso de filosofia. E eu falei, não tô acreditando. Tipo, eu tô no lugar certo, não é possível. Pela primeira vez, eu fazer uma pergunta, uma pergunta... Sabe quando você faz até com medo? Porque você acha que, igual na live anterior que você falou que professoras de verdade, vão receber bem os questionamentos, né? E a gente está acostumada com isso, desse universo, assim, do não questione. Então, eu ia fazer algum questionamento que eu ficava até com medo de, tipo, o que vai achar da minha pergunta? Quem sou eu? Tive um só embate esquisito na sala de aula com uma professora,
mas nem por isso atrapalha nossas relações pessoais. Agora, em vários outros embates intelectuais, né, na sala de aula, o que seria um problema dentro do universo do yoga ali era tipo, caraca, você tá indo no caminho certo, sabe? Me questiona, é isso que eu quero que você pense. E aí é por isso que eu tô te falando que quando eu decidi fazer filosofia, dentro do yoga me falaram, não faz não. E na verdade isso desde o começo quando eu comecei a praticar, mas enfim. Sei lá, agora acho que a gente pode entrar nessa questão do nomadismo mesmo, né? O que é isso que você tem trazido? Sei lá, em resumo, para quem nunca teve contato com essa ideia, o que seria esse nomadismo nos yogas? O que está no fio condutor é tentar, talvez, retornar o yoga ao seu campo da filosofia. Talvez seja isso. Os yogis sedentários é o oposto dos nômades, e esse termo, esse conceito não fui eu que inventei, gostaria, mas foi Deleuze e Guattari, para outro esquema, eu estou trazendo para o yoga. Sedentário é o cara que se desloca muito pouco no seu campo. Os yogis, na sua maioria do Brasil, yogis e yoginis, são assim, se deslocam muito pouco. Estes eu aproximo do afeto religião do yoga. Não há problema. Mas eles estão muito mais próximos do afeto religião, produzindo, conservando dogmas, girando em torno de livros perfeitos em si mesmo e orbitando em líderes carismáticos. A aproximação com a filosofia faz você se mover mais. Você alarga e torna porosa a membrana do yoga. Para os nomádicos, então, a pergunta o que é yoga não tem o menor sentido. Que quanto aos conservadores é a pergunta crucial. Os conservadores destilam narrativas de ódio a todos os yogis e yoginis diferentes deles. Eles se entendem, por serem sedentários, a régua do yoga. Os nômades são os que produzem linhas de fuga criadora para novas formas de expressão de yoga. E eu sei que agora muitos levantam a sobrancelha, dizendo, então vira uma zona, é uma anarquia. Não, é liberdade, não é Kaivalya que se deseja? Então, pode ter queer yoga, yoga, Kemet yoga do Egito, sei lá. A minha esposa tem um yoga de um asana só, que é alguma coisa mais guerrilheira, mais insurgente, do que num mundo com 1 milhão de yogas, todos querendo ter matriz indiana, uma mulher latina inventa um yoga de um asana só, que é o Shavasana. Ela é absolutamente mal vista também. E eu comecei a pesquisar esses yogis e yoginis que se deslocam, se movem na cartografia do yoga. E eu dei o nome deles de nomádicos. São yogis, então, yoginis, que vão produzir algo novo, como Tainá Antônio, por exemplo, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que incluiu funk e carioca com o axé baiano e a sarração para liberar Kundalini. Ela se auto-intitula yoga marginal. Isso, aos olhos de algumas instituições do yoga, é absolutamente sem sentido. Mas ela cria uma linha de fuga. Há outros criando, mas são negados, são cancelados. Eu tenho escrito para tentar colocar essa galera com legitimidade. Fala, olha, inventa teu yoga. Não é inventar o yoga, não é mudar uma caixa para vender no Instagram. É você, por exemplo, como um dia falaram, então pode colocar bloco numa aula de Ashtanga. Isso é muito louco, né? Porque mostra de forma muito clara o quanto a pessoa está presa. Né? Ela se desloca pouco. Ela tem que pedir desculpa para praticar um yoga. Ou quando se pensa em trikonasana, ou só qualquer tipo de asana, você já tem uma imagem ideal na cabeça e quer adequar os corpos. Isso é Foucault. Isso é biopoder. Certo? O yoga que nasceu na contracultura para trazer uma outra visão de mundo, não neoliberal, não capitalista, foi cooptado. E qualquer um que pense fora dessa caixinha vai se ver em maus lençóis.
vai ver gente criticando que esse yoga não é verdadeiro. Eu tenho trabalhado para mostrar que não há yoga, há yogas. Ele é plural. E ele acompanha os marcos civilizatórios da sociedade onde ele está. Não dá mais para se pensar como um brahmane hinduísta do século II a.C. A maioria dos praticantes de yoga hoje são mulheres. E se eu te perguntar, me cita aí 3 nomes de yoginis indianas. Até a frase é difícil fazer. Porque não há. São todos homens. E a grande maioria das pessoas que praticam e dão aulas de yoga são mulheres. Por que vocês não se rebelaram ainda? Isso é uma coisa que eu não consigo entender. Por que vocês aceitam isso? Não é possível pensar em novas utopias do yoga? Coletivos? Por que fica se replicando o mesmo modelo? Eu digo que é porque há algumas instituições que restringem o modo de pensar yógico. E alguém que está praticando yoga acha que está muito hype, está muito fora. E, cara, é gado. Totalmente. Exatamente. Na verdade, justamente, nós estamos tentando, né, aos poucos, né, acho que construindo esses diálogos e parece que está rolando um movimento. Só que é interessante que, às vezes, esses movimentos, eu fico pensando, será que sou eu que estou entrando no movimento ou é que está rolando um movimento? Sabe assim, os movimentos sempre existiram, agora eu caí nisso e aí parece que isso está acontecendo agora, mas sempre existiu. E para algumas pessoas isso não existe ainda. E vai levar muito tempo para existir, porque apesar de que a gente está num momento de Instagram, né, de redes sociais, então facilita o acesso. Inclusive, eu fico pensando, como é que esses caras, né, porque majoritariamente é isso, são caras, ou mulheres que replicam essas falas, mas elas estão ali a serviço, né, desses caras. Como é que eles fazem para sustentar esse poder daqui para frente? Porque ainda é recente as redes sociais, mas o impacto já está acontecendo. Por exemplo, de pessoas que me seguem, uma pessoa comum, me seguem lá, minhas 1000 pessoas, que algumas nem sei quem são, muitas fizeram parte da minha vida, e dessas que fizeram parte da minha vida, ou talvez me viram dentro de uma dessas instituições, e agora eu estou falando completamente diferente. Elas jamais me acessariam se não existisse a internet. Então, não chegaria essa comunicação. E agora consegue chegar, né? Você pensa sobre isso? Eu acho que é trabalho de guerrilha, cara. Os nômades, né, é o nome que eu dou para essa galera tentando criar linhas de fuga, são sempre minoria. Porque porque não existe um yoga nômade. Yoga é sempre institucionalizado, seja grande ou pequeno. O yoga alguma coisa já tem um modelo pronto. Ele não está em transformação. O que eu tento construir é a ideia do devir yoga. O yoga sempre em transformação. Você não está em busca de um yoga ideal. Isso não existe. Nós estamos em busca de yogas acontecendo. Então, a internet tanto pode, e se você olhar os grandes perfis do yoga, são sacerdotais, certo? Cosplay de Brahmani, replicantes da mesma escritura. Mas há uma galera tentando construir uma linha de fuga. E olha, eu discordo de você, eu acho que é agora que está acontecendo. No yoga da minha época, sei lá, anos 90, 2000, esse diálogo aqui inexistia. Inexistia. Então, nos anos 80 no Brasil, tinha 2 instituições de yoga. Ou era Hermógenes ou era De Rose. A partir dos anos 2000, começa a vir os yogas californianos e indianos. Yoga flow, eu acho, enfim, e Ashtanga. E começa, então, a ganhar novas matizes do yoga. Mas ainda, todo mundo, ainda hoje, busca uma legitimação indiana. Olha o Hermógenes, que foi buscar em Sai Baba, e olha o De Rose, alucinadaço, que veio, é um yoga pré-védico, que veio no espírito. Eu teria mais respeito se o De Rosão falasse, não, eu inventei essa porra. Eu inventei. Eu também. Eu me senti traída, viu?
Se você estiver vendo isso agora, eu me senti traída, A gente enganada. fala, ó, Como você me disse uma vez, ludibriada. Uma vez ele chegou pra mim e falou, eu me senti ludibriado com alguma coisa que eu tinha feito, sei lá. E aí hoje eu digo, quem se sente ludibriada sou eu. E é difícil, porque na verdade essas relações são relações humanas também, né? Então, por exemplo, não tudo que eu aprendi lá eu descarto. Tem não. muita coisa boa, só que o grande problema é justamente conseguir fazer a separação. O trabalho do Cara, discernimento. O que você tem a dizer os sobre grandes isso? professores de yoga do Brasil, Pedro Kupfer, Camila, André, Anderson Alego, presidente, eu acho que ainda é da Aliança do Yoga, e mais um monte de gente que escreve yoga com circunflexo, é herdeiro do De Rose, cara. E eu vou te falar, eu nunca vi ninguém dizer ter se machucado numa aula do mestre, do De Rose, enfim, do Swastika, né? Tô longe de defender. Mas eu quero colocar o seguinte, ele ainda precisou buscar uma matriz indiana. Por que a gente latino-americano precisa buscar a matriz indiana para legitimar nossos yogas? Por que você, uma latino-americana, não pode criar o teu yoga? Por quê? Você não se sente legitimada, cara. É tão forte a narrativa consensual hegemônica hoje de que nós não estamos à altura de Mestre Iyengar, que faz correções ali no Mula Banda de mulheres que é absolutamente abusivo. E há um silêncio ensurdecedor disso. Por que aceitam isso ainda? Enfim, qualquer um vivendo no Brasil hoje vai entender por quê. A galera gosta de ser gado, a galera gosta e se acha que não estar politizado é bom. O yoga está acima da sociedade. Cara, isso é um total grau de alienação. O yoga não quer acabar com a ilusão maia, ele quer acabar com a vidya, a ignorância. A liberdade kaivalya está intrinsecamente ligada não ao fim das ilusões, porque alguém sem nenhuma ilusão está tomando fluoxetina, é um desiludido. O yoga está a fim de acabar com a alienação, a vidya, a ignorância, que é um klesha, mãe do apego, da aversão, do medo da morte, do orgulho. Então, o que os yogis e yoginis do Brasil deveriam buscar, muito mais do que fazer parada de mão, é acabar com a sua ignorância, a sua alienação de achar que o seu yoga não está institucionalizado, que o seu mestre é, na verdade, um líder carismático e que o texto do yoga só tem um tipo de perceber ele. Cara, você pode ler o Yoga Sutra e produzir outros comentários a partir dele, ser atravessado pelo Yoga Sutra de infinitas formas. Isso é muito mais tesudo do que você ser um representante do comentador oficial do Yoga Sutra. É como se você lê Nietzsche a partir da ótica, sei lá, só de uma pessoa. Mas isso acontece, né? Também isso não acontece? Claro que Por acontece. exemplo, a própria formação em graduação, eu ia até te perguntar isso, se a academia ela também não tem sacerdotes, ela não é um sacerdócio num certo sentido, né? Claro, completamente. Muito como sair dali, é super engessado. Sim, aí tem Pierre Bourdieu para mostrar que o campo acadêmico também forma. Só que olha que interessante, ao contrário do campo religioso, o acadêmico, ele vive de destruir o outro. Né? Vai para uma banca de doutorado, você vai encontrar 4 malucos querendo acabar com você. E é no bom sentido. Né? Quando você pega uma igrejinha espinosista, como o da Marilena Chauí na Fefeleste, por exemplo. Cara, vai ter um outro programa de filosofia, sei lá, de Juiz de Fora, da Federal, que vai criticar a Marilena Chauí. E isso é irado. Isso faz a academia ser uma academia. Então, sim, quando você vai num programa para fazer mestrado, eles te dão uma lista de livros que é o da galera de lá. Agora, depois de formado, como diz meu orientador, Roberto, você pegou doutorado, ganhou o brevet para falar merda agora. Porque você tem o brevet de doutor. Só que a academia adora destruir os artigos e as teses alheias. E um bom pesquisador, um bom cientista, adora ser derrubado, porque isso faz ele crescer. Eu gostaria de ter mais interlocutores no campo de humanas e yoga. Eu não tenho tantos assim. Há alguns núcleos acadêmicos que investigam em yoga que parecem igrejas, seguindo o seu mesmo raciocínio.
Há congressos acadêmicos que têm objeto yoga, que os caras cantam Gayatri, cantam mantras antes do congresso. É coisa que eu não consigo entender. Tem um termo agora que eles chamam de scholar practitioners, alguma coisa assim, que é praticante, é o acadêmico praticante, ou praticante acadêmico. Tem muito isso dentro do yoga, cara. Pessoas que vão para academia só para legitimar a sua igreja. Não sei se eu me faço entender, né? Sim, Mas você se faz entender, mas eu não sei se totalmente, porque eu tenho algumas questões aí. Que é, por exemplo, você se vê, você caiu em toda essa pesquisa por conta do yoga. Portanto, você estava dentro do yoga e você tem uma relação com o yoga. Por que você se acha separado, ou seja, diferente dessa galera? Por exemplo, não consigo entender por que canta mantra. Beleza. Será que é porque você caiu no yoga de alguma forma? Você veio da educação física, então uma fisicalidade, né? E aí você caiu no yoga numa escola que supostamente científica. Não sei, não conheço direito, mas pelo que você falou. E aí isso te fez investigar o yoga através de uma... Então, assim, não consigo entender, você não consegue entender porque você tá nessa linha. E se eu chegar para você e falar, não consigo entender porque você só entra por essa linha, sendo que dentro de história de yoga, né, a linha não é exatamente essa. Isso é uma abordagem contemporânea. Tudo bem, o seu é o yoga contemporâneo, mas você está se alimentando de algo que não é contemporâneo. Enfim, você entende? Você entendeu? Mais ou menos. Mas eu gostei da sua provocação. Eu não sou diferente, né? Eu só não estou sendo gado. Eu não acho que os textos do yoga são perfeitos em si mesmo. Isso já é uma diferença gigante. Ler um Yoga Sutra sem ter que tocar o chão. Eu não vejo o Yoga Sutra como a Bíblia. A minha avó vê a Bíblia. Eu vejo o Yoga Sutra como um livro normal, né? Só que não é normal, não é assim. Vai na Vidya Mandir e critica algum sutra do Vedanta para você ver. Não é assim. Entende o que quer dizer? Então, o que eu me vejo de diferente? Eu tenho dúvida. O mundo do yoga não tem dúvida. O que é yoga? Yoga é Chitta Vita Nirodha. Quais são as linhas de yoga? Bhakti, Gnana, tem uma árvore. Eu vejo yoga como um rizoma, não como uma árvore. Eu vejo o yoga sempre construindo linhas de fuga. Eu vejo Patanjali como um nômade no século II, quando ele criou uma linha de fuga do yoga, mas depois se institucionaliza e acaba sendo uma narrativa dominante. Eu não sou de fora do yoga, mas eu me vejo como um antropólogo visitando tribos. Então, quando eu vou ver uma galera do Iyengar, para mim é uma tribo que eu visito. Eu adoro Ashtanga. Eu vou na Ashtanga, é uma tribo. É uma tribo. E eu consigo ver um Iyengueiro e um Ashtangueiro andando, sem nunca conhecer, eu identifico quem é. Pelo jeito de andar. Então, há várias tribos do yoga. O que mais eu luto é para que destrua-se o sistema de dominação. De que não tenha só um yoga, mas que tenham plurais yogas. Eu não tenho medo da diversidade. Esse é o marco civilizatório do yoga hoje, que eu luto. Hoje a minha luta é essa. Eu não tenho medo da diversidade. Eu quero o yoga plural, aumentando a sua membrana, sendo poroso, mergulhado por alquimia, Se você for num terreiro de Umbanda, você é capaz de você encontrar um Exu tranca-rua falando de chakra. Isso para um conservador do yoga é uma loucura. Para mim, eu acho lindo, cara. Eu acho lindo isso. Quando a gente fala ciência, a gente imagina alguém de química, né? Eu sou um cientista mais de humanas, cara. Sociologia, antropologia, história, ciência da religião. Eu olho os yogis e yoginis do Brasil como várias tribos. Só que cada um deles pensa diferente, mas tenta se adequar a um único modelo que algumas instituições ditam como régua do que é yoga. E está entrando uma galera nova que é do Tantra, que são tão conservadores
quanto os sacerdotes brahmanes do Vedanta. Então, eles vêm com um discurso meio pá, liberal, mas, cara, fala um termo errado do Tantra, os caras vêm rachando na sua cabeça. Esse livro não é do yoga. São tão conservadores quanto. Então, não se espantem. Os conservadores estão crescendo, seja na versão tântrica, seja na versão vedântica, ou aquela galera da antiga que ainda está pautado no Yoga Sutra. O Brasil, com esse governo, vem crescendo sacerdotes. E quando a Damares se ligar que o yoga é pagão e está no SUS, bancado pelo Estado, ela vai rasgar vocês. É que agora ela está preocupada com quilombolas e indígenas. Mas quando se ligar que a gente reza para uma criança com cabeça de elefante segurando um machado de Xangô, você dá risada de nervoso. Não, eu tô ligada. Isso daí acontece na prática. Há muito tempo Ela já, vai vir rachando vocês, cara. E do Ayurveda também. Sim, mas a gente já passou por a gente já passou por outros problemas, por exemplo, enquanto yoginismo. Não problemas igual a esse, cara. Não, como esse não, claro que não. Esse é o maior problema. Mas assim, por exemplo, o Conselho de Educação Física, que submeteu o yoga quantas vezes, não sei se ainda continua tentando, porque foda-se, não quero nem saber o que vocês querem de mim. Mas inclusive o De Rose entrava nessas brigas e tinha alguma força ali, né? No sentido de todo professor de yoga agora tem que ser formado em educação física, tem que ter CREF. E aí? Capitalismo, tiozão. Capitalismo, se ele não conseguir gerar dinheiro de vocês como profissional liberal, ele vai rachar vocês. O yogi hoje, por isso que eu bato na tecla do nomádico. São pessoas livres, cara. Ainda são. Por mais que sejam capturados por algumas instituições, vocês não precisam ter sindicato, né? Quando o De Rose pede para profissionalizar, ele pede isso ainda. Profissionalizar os professores de yoga significa limitar vocês a um trabalho específico. O que são vocês hoje na sociedade? Essa é uma pergunta interessante de se fazer. Vocês são terapeutas? São professores? Vocês são xamãs? Né? Vocês são o quê? Filósofos? É uma igreja? Então não tem que pagar imposto, né? Para ter um espaço de yoga? O que vocês são? Essa é uma pergunta interessante, que os yogis se escondem para não responder. Mas seria interessante vocês entenderem, né? Ou discutirem, ou dialogarem, algo que o yoga tá zero, não tem diálogo nenhum. E diálogo não significa chegar numa síntese, né? É dialogar, é sair com mais perguntas ainda. Se vocês existem, é porque existe uma camada da sociedade brasileira que sustenta vocês. Sustenta a Aliança, sustenta o Vidya Mandir, sustenta a minha plataforma, sustenta os cursos de yoga, sustenta agências de viagem que fazem tour por Rishikesh. O que vocês ocupam na sociedade brasileira? Qual é a posição social de vocês, política? Vocês ocupam. É que vocês não têm a puta ideia do que vocês estão fazendo. Eu falo, os yogis em geral, que não param para pensar nisso. O CREF, Conselho Regional de Educação Física, já tem uma definição. Vocês são terapeutas corporais, portanto, tem que ser fiscalizado pelo nosso conselho. Vocês foram lá, brigaram e falaram, não, nós somos tipo capoeira, que tá assim, né? Alguma coisa espiritual, né? Porque a capoeira também não foi, e a dança também não pode ser regularizada pelo CREF. Mas o que vocês são, cara? É difícil, vocês não se... Então, mas essa é a pergunta uma esquizofrenia, que nunca vai ter né? resposta. Não vai ter resposta a essa pergunta. Eu nem quero que tenha. Eu acho mais rico não ter. O que eu acho pobre é não dialogar sobre. Não se dialoga sobre. Fecha o olho, faz igual criança. Sumir. Não dá. Uma hora vocês vão ter que ser chamada para conversar sobre isso. E tem que saber se posicionar. O Ayurveda, por exemplo, preferiu estar integrado ao SUS. Só que ele lutou para não ser medicina integrativa. E eu conheço o Eric Schulman, ele falou, nós não somos integrativo de nada. Nós somos uma medicina completa.
Eu não preciso integrar com a alopatia. A medicina Ayurveda em si se resolve, sacou? O yoga não, né? O yoga empresta suas técnicas para várias coisas. O yoga, são poucos os yogas, yogis e yoginis que se percebe numa integridade, né? De ser completo em si mesmo. A gente estuda na ciência pranayama, asana, kriya, e não se entende que yoga é o complexo. Por isso yoga não é científico. Estudar uma, duas ou três técnicas ou um asana não torna o complexo yoga científico. E é até bom que não seja, porque a ciência lima a infinidade de narrativas que pode ser construída a partir dos yogas. Até a própria meditação, assim, essas pesquisas científicas no universo do yoga também, para mim, é uma interrogação. Porque eu falo assim, primeiro, a resposta do que é o yoga nunca se consegue responder de fato. Apesar de ter as tais das respostas prontas, como que eu vou explicar isso? E por que o yoga, vocês gostam de paper acadêmico? Não, eu não gosto. Eu digo os yogis e yoginis adoram ver a ciência quer ficar validando, quer falar que tem valor, que a ciência tá... Exato, cara! A ciência é muito louca, né? A ciência foi construída para desmistificar a sociedade. Mas com os yogis, cara, eu acho isso genial, a ciência legitima o yoga. É muito louco, tem gente que acha que o yoga é científico, né? Então a ciência empresta a sua autoridade a vocês, yogis e yoginis, para se legitimarem como uma ciência. E não são ciência, né? Vocês estão longe da ciência. Tá, mas nesse sentido, eu quero pegar um ponto aí, já que a gente falou esse nome algumas vezes aqui. Uma vez eu vi um vídeo seu no YouTube recomendando alguns livros essenciais, assim, né? Para ter uma visão geral aí, das figuras importantes, inclusive no Brasil. E aí eu achei interessante porque você mostrou vários livros na mão, mas na hora de falar do De Rose, você não tinha o livro na mão. É porque eu não acho ele essencial. Não, você falou que era essencial no vídeo. Claro que você acha que é essencial, porque você falou que é. Inclusive aqui, dizendo que tinham duas figuras históricas que foram fundamentais no começo. Eu acho que... Desculpa, faz essa pergunta, desculpa. Não, então... E aí, então, é uma figura importante de peso. Sim. E aí tinham todos aqueles livros, exceto dele. Eu pensei, mas como assim? E aí a impressão que me passa é que existe um medo da sua parte de em algum momento falar. Porque sempre quando você fala, não, foi importante, ele é uma figura importante, mas não estou aqui defendendo. E você não faz isso quando você fala do Hermógenes, às vezes eu vejo você fazendo a mesma coisa. Não, também não tô... mas por que isso? Ótimo. Muito boa pergunta, cara. Porque eu já fui cooptado pelo De Rose. O De Rose já me chamou para falar só sobre os livros dele nos meus trabalhos. E aí eu me neguei a isso. Eu falei, cara, eu não posso citar só o seu livro como referência. Você é alguém importante, mas não é essencial. Você consegue pensar o yoga no Brasil sem ler De Rose, tá certo? Há alguns fatos históricos no qual ele faz parte, mas não o tornam essencial de forma nenhuma. Nem Hermógenes. Se você vai pensar o yoga de forma terapêutica, eu acho que o Hermógenes você precisa se conhecer. E se você for pensar o yoga de forma neoliberal, aí você tem que pegar De Rosão. De Rosão tem um modelo que todo mundo no Brasil segue. Né? Não necessariamente de ter várias escolas de yoga, mas ele tem um modelo no qual todo mundo, sobretudo quem já estudou com ele, segue. Né? Curso para formar professores, ele tem uma certa hierarquia também, mas eu acho que eu nunca falei que ele é essencial. E eu sempre dou uma certa desculpa quando eu cito ele, justamente para não deixar claro que eu não fui cooptado por ele, tá certo? Mas eu acho ele importante no sentido histórico do Brasil. Ele formou a maioria dos professores, como eu já te falei, que dão aula de yoga e são considerados
peças-chave no yoga do Brasil, como Cooper, Camila e tantos outros, mas essencial não, porque essencial para mim significa sem isso você não consegue praticar yoga ou pensar yoga. Não, você consegue pensar o yoga mesmo sem nenhum tratado de yoga de De Rose. Não, peraí, mas aí, bom, eu discordo um pouco por conta da questão de, justamente, você me falou vários nomes que são herdeiros e que desenvolveram o yoga a partir disso, porque existem as gerações, né? E o De Rose e o Hermógenes, que veio depois de Caio Miranda, basicamente são a primeira geração, não sei em que geração você coloca, mas eles são É a a primeira segunda. geração, então como vão ter outras? Tudo bem, a primeira então é o Léo Léo Costé. Costé de Machoville e o Caio Miranda. Aí depois Léo vem... Costé é a Costé. primeira geração. Tá. Aí De Rose e Hermógenes na segunda. Não, se você for pensar em essencial historicamente, beleza, é que eu estou pensando em pensar filosoficamente o yoga, praticar yoga, eles não são essenciais. Se você pensar do ponto de vista histórico, claro, tem que citar os caras, tem que citar eles, né? Não, é mas, nesse sentido. Mas para você ser um professor de yoga e dar aula de yoga e pensar o yoga, você não precisa ler o tratado de yoga. Na verdade, eu digo para você, se for ler, lê com bastante cautela. Qualquer um, né? Mesmo se você for ler o yoga, do Yoga Terapia, de Hermógenes, né? Não dá para ler ele como científico, como Hermógenes coloca o livro dele. Não é científico, né? O científico do Hermógenes é parecido com os espíritas kardecistas do Brasil, né? Eles também se acham cientistas, né? O Brasil ele é muito rico. Também. O quê? Desculpe. Busca a legitimação, assim como os yogis. O Hermógenes foi inteligente nesse sentido de ter se juntado ao kardecismo, porque a espírita kardecista do Brasil, desde o finalzinho do século XIX para o XX, já vinha fazendo uma interpretação do hinduísmo no Brasil. E com a elite, né? Então, reencarnação, karma, os corpos espíritos que tem a ver com Anandamaya Coxa. Então, o espiritismo kardecista brasileiro já tinha feito essa preparação do terreno e Hermógenes foi muito perspicaz em seguir nessa linha, tanto que ele viajou com o Divaldo Franco e foi professor do Chico Xavier, né? Quem legitima muito do yoga terapia de Hermógenes é o espírito de Chico Xavier, esqueci o nome dele, que diz, não, Hermógenes, você está no caminho certo, seu yoga é bom. É um que tem nome de filósofo, é o... Putz, é André Luiz, não, alguma coisa assim. André né? Luiz. Não sei. É um desses caras aí que legitima, né? O De Rose já foi buscar mais nas organizações ocultistas do Brasil, esotéricas, né? Rosa Cruz, maçonaria, no qual ele faz parte, né? Só depois ele vai buscar essa legitimação indiana naquela epifania dele, algo muito similar do que um aluno do De Rose também fez, que é o Prem Baba, né? Emanuel, exatamente. O Prem Baba também, né? Ele tem um sonho com o mestre dele, na lua de mel encontra. É uma epifania muito louca também, sim. Mas eu acho isso lindo, cara. Quando você entende que são narrativas, né? Mas você acha que essas narrativas, elas são... tem um quê de manipulação, todas elas, ou pode haver, de fato, uma crença, ou enfim, uma experiência? Que a pessoa eu prefiro acreditar... Eu prefiro acreditar que é tipo o Dom Juan do Castanheda, tá ligado? É uma piração, e eu acho irado essas pirações, assim, né? De o cara ter uma visão de um espírito que apareceu depois de Maituna e fazer pranayama X horas, aí aparece o cara que traz um yoga pré-védico. Eu acho essas narrativas religiosas, são espirituais, tá ligado? É igual como que a Umbanda surgiu no Brasil. Mesa branca, do Allan Kardec, um preto velho desce em um deles ali e fala, eu quero participar. Aí o espiritismo fala, aqui é só espíritos superiores, né? Então ele fala, então eu vou levar esse cavalo para o terreiro. Então essas histórias, são verdadeiras ou não, elas são interessantes porque elas contam muito da tribo de Rosiana, da tribo hermogiana, saca? Eu vejo por esse viés, né? É uma tribo que constrói mitos em torno deles.
É só ler a autobiografia de Yogananda. É uma piração. Ah, se é verdade, se não é verdade, foda-se. Só conta a piração e as narrativas que giram em torno da tribo Yogananda. Assim como também tem uma galera do Tantra que é... Ai, como que é o nome? Eu estava numa banca de mestrado desse. É de um indiano que veio para cá, que também tem uma tradução tântrica aí. É um nome conhecido. Mas, enfim, ele também é levado a quase uma... Não é biografia, é uma agiografia, né? É estudo de santos, né? E isso é muito comum, assim como o do Prem Baba também. Ele é quase um santo. Teve um escândalo sexual, que deu uma baixada de bola, mas se continuar, o cara tinha... Ele era dono praticamente de Alto Paraíso, né? Ah, então morei lá. Então, Mas não por isso, não por isso. eu imagino que não. Eu tinha tantas perguntas. Bom, também tem o nosso horário, né? Eu não sei, já são 8h30. A gente começou uma hora atrasada, meia hora. Faz uma hora que a gente tá aqui, né? Mas eu queria, se der tempo, ainda dá pra perguntar duas coisinhas? Claro, eu acho que sim. Tá. Já que a gente está nesse papo aí histórico do Brasil, queria te perguntar qual foi a razão da treta, então, entre esses dois, segundo a sua pesquisa? Entre Hermógenes essas de duas Rose? figuras? Olha, cara, tem muita. Eu não sou um negócio de fofoca, né? Mas eu não sou um pensador de Ai, mas é que fofoca, é né? uma pergunta muito curiosa. Não, porque, Mas tipo, o que a gente sabe é que eles construíram narrativas de yoga absolutamente antagônicas uma da outra, né? O que eu cheguei de dados assim que é o seguinte, né? Hermógenes vem antes, é um militar. Estamos no auge da ditadura militar no Brasil e surge um garotão da Zona Sul Carioca, de Rose. Tem fotinhos dele de sunguinha, pá, fazendo barra na praia, com uma pegada muito mais sensual. Portanto, se aproxima do Tantra, né? Ficou esse mito. E você acha que um capitão do Exército Brasileiro vai achar de um garotão chegando de sunguinha, todo malhado, muito sensual? O Suacha continua bastante sensual. Vai sendo, então, negado, né? Vai sendo, então, maldito por quem já estava no campo. Essa luta por hegemonia de narrativa é muito comum entre religiões. E eu penso em eu como religião. Um querendo retórica de aniquilação para o outro. De Rose vai traçar uma linha contra a yoga terapia, portanto é um yoga hoje é para homens, né? E todo estratificado. Você vê, o Hermógenes não tem nenhum curso de formação. Já De Rose faz toda uma estruturação. Eles vão construindo narrativas muito diferentes. O motivo das tretas, talvez, tenha sido essa aproximação de Rose com esse lado mais corporal, sensual, coisa do qual um catolicaço como Hermógenes nunca curtiu muito e mal dizia o empreendimento que ele vinha fazendo. O que me é curioso é que ambos acabaram indo para uma ala conservadora, né? Não tem um conservador e um progressista. São dois conservadores. E isso, para mim, me dá uma explodida na cabeça, né? Porque De Rose poderia ter enveredado para uma área mais progressiva, mas não, ele vai se fechando e vai mantendo-se bastante conservador, talvez por influência das ordens esotéricas, também tem um monte de hierarquia, enfim. E o engraçado é que a gente pega um capitão do exército, parece ser mais híbrido, mais permissivo do que um garotão de sunga e tântrico, né? Porque Hermógenes, eu não sei se ele condenaria o queer yoga ou alguma coisa assim mais aberta. E De Rose está no Brasil Paralelo, cara, que é um documentário puta de direita a favor da armamentação e a favor da volta à monarquia. Brasil é muito louco, né, cara? Brasil é muito louco, né? Agora, o motivo das tretas, isso está esquecido no tempo, né, cara? Não, mas eu acho que você trouxe bem as linhas. O motivo da treta é essa mesmo. Acho que além da disputa de poder,
é uma questão ideológica, apesar de serem dois conservadores, eu acho que na época o De Rose não era conservador, né? Ele talvez fizesse parte de uma certa contracultura. E aí, com o tempo, foi se fechando ao ponto de se É, tornar o próprio Hermógenes. Porque né, cara? não, é muito curioso, porque a própria militarização dele, no sentido de se aproximar dos militares, eu acho muito, muito Isso só interessante. mostra como os iogues brasileiros são conservadores. Porque mesmo duas figuras muito importantes, ambos conservadores. Não tem ninguém ali despontando para fora, tá ligado? Com um discurso mais progressista. Nenhum deles, cara. Muito, são pouquíssimos, cara. Pouquíssimos. O que você vai ter é uma gradação mais ou menos conservadora. Mas ainda é conservador, né, cara? Ainda é conservador. Todos eles. Todos eles. Quando o cara começa a falar que o texto é perfeito em si mesmo, cara, é ultra conservador, é um pequeno fascista. Uhum, certo. Bom, acho que é isso. Deixa eu ver assim, nossa, os diálogos, o nosso diálogo foi muito legal, eu amei. E eu vi Mas que aconteceu bombou algo em aqui. paralelo aqui, né? Nas Então, é coisas. isso que eu tô falando, que bombou aqui também e não conseguia. Pena que não dá para salvar, né? Eu adoraria É salvar verdade. esse chat aí para Não, eu ver vi gente depois. perguntando, o outro responde. Aconteceu em paralelo aqui, é outra coisa, né? Massa. Bom, infelizmente, creio que eu não vou conseguir ler Podemos essa marcar parada uma toda. live 2, cara. Um pouco mais cedo, talvez, sei lá. Ah, bora fazer. Deixa eu passar essa semana aí. Quando você tiver com tempo, a gente faz. Vai ser um prazer. Vou ficar bem feliz. Muito bom, adorei as perguntas, cara. Ai, que bom. Fico feliz. Estou realmente satisfeita. E é isso. Agradeço. Só agradeço pelo seu trabalho. Como eu disse no começo, eu fico feliz por esse seu trabalho coerente no sentido de você ter um discurso, uma certa pesquisa e um discurso que aí faz sentido, então, você realmente fazer essas aproximações e não ficar engessado no universo da academia, apesar de. é, e acho que precisa mesmo tem trazido, né? Você tem se autoafirmado livre docente ultimamente. Não sei se por uma necessidade mesmo assim de tipo, ter alguém enchendo o saco e aí você precisar falar, ou é o orgulho, no bom sentido, né? Do tipo, eu estava até pesquisando sobre essa questão de alcançar o mais alto grau de técnico, né, de formação. É super complicado e, enfim, é uma autossuperação. Só que o que a gente vê é que a maioria das pessoas que atingem certo grau de conhecimento ou de estudo ou de diploma, né, fica ali num universo fechado. Não vem nem para a internet, são poucas as pessoas que vêm para a internet. E aí as pessoas que podem acessar esse conhecimento são aquelas que estão frequentando a universidade só, né? Que são poucas ainda. É E que eu vejo. a internet, para mim, é um projeto de estudo. Eu tento produzir no meu conteúdo o que eu estou falando. Eu não estou de fora produzindo alguma coisa. Então, os nomes que eu dou nos cursos, nas lives, nas brincadeiras do glossário, é o próprio nomadismo. Para ver se isso abre uma linha de fuga para outras pessoas pensarem os seus próprios yogas e se revisitarem. Então, é um projeto de estudo que eu faço. Eu não sei se a galera se ligou no que eu estou fazendo, mas tanto no podcast, quanto no blog, nos meus cursos da plataforma EAD e aqui no Insta, é um experimento. Eu estou fazendo isso. O que eu estou falando, eu estou fazendo, né? Você orientou no seu processo orientou outras pessoas na formação? Você orienta? Tem orientandos? Eu tenho, apesar de não ter nenhum vínculo com nenhuma universidade, eu optei por ser um pesquisador autônomo. Eu estou ligado a alguns grupos de estudo, mas eu oriento sim, participo de banca, mestrado, doutorado, e ajudo a galera a produzir alguns trabalhos de mestrado. Estou agora com o Rafael Herrera, por exemplo, esboçando ali um projetinho, um pré-projeto para ele de mestrado. Tive uma banca de graduação de psicologia muito irada, Yoga e Clarice Lispector. Então eu estou participando, assim. Mas, cara. Então, né, de repente você me orienta aí com a doutora Clarissa Pinkola Estes,
Que era o que eu tava falando antes, que eu percebi que eu falei, e não fechei o que eu tinha para falar naquele momento sobre mim. Que na verdade é sobre nós o que a gente está falando. Que assim, o que eu acho interessante é podemos falar sobre yoga sem ser pela literatura tradicional do yoga. É pegar o que mais... a ideia da coisa e utilizar a nossa linguagem ocidental que seja, né? De repente. Que é o que você está fazendo, por exemplo, com Deleuze, enfim. E eu me identifiquei ali com a doutora Clarissa Pinkola Estes no livro Mulheres que Correm com Lobos, que abre portas para outros estudos e assim vai. Enfim, legal. Então é isso, vamos finalizar. Muito grata, boa noite. E galera, essa semana aí tem um monte de outras lives com sacerdotes, bruxos e feiticeiras. Duendes. Duendes, bom, não sei. Veja aí a programação do Yoga e Filosofia e é isso. Beijos, obrigada. Até mais, gente. Muito obrigado. Até mais.